Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total, shalom a todos que estudam a Torá, estudam as Escrituras na sua língua original, que buscam o entendimento, que buscam a sabedoria que nos traz a Torá, que nos trazem os profetas, os escritos e os escritos nazarenos. Aqui nesse canal você encontra uma ampla variedade de estudos, né, que vão fazer com que você entenda, compreenda, pratique, né, tenha condições de praticar no teu dia a dia os ensinamentos do nosso Criador. Então, abre o teu coração para que você receba essas instruções, receba esses ensinamentos, para que você traga isso para o teu dia a dia, né, traga isso para a tua atividade diária, seja ela qual for, né, para que você a cada dia se aproxime mais e mais do nosso Criador. Então vamos hoje dar continuidade àquele desafio, né, desafio que nós fizemos há 15 dias. Eu deixei com vocês um desafio para montar uma frase dentro da tua área de conhecimento, da tua área de atuação, dentro do teu conhecimento literário ou até dentro da Torá, né? Sugeri que você buscasse dentro da Torá uma frase que tivesse um sentido lógico, um sentido que você entenda quando lê na sua língua, se você escreveu em outra língua, quando traduz aí para o português, essa frase tenha uma coerência e que também, né, obedeça aí alguns requisitos matemáticos. Requisitos esses que são simples, né? Nós não vamos usar nenhuma teoria matemática muito complexa, apenas álgebra, teoria de números, enfim, coisas que são bastante simples dentro do estudo da matemática, mas que uma frase escrita num alfabeto qualquer, né, tem que obedecer. Então vamos aí a esse estudo, né, a esse desafio. Vamos ver aí esse desafio que eu deixei com vocês, juntar uma frase escrita na tua língua ou em qualquer língua que você queira, né? E aí você então vai chegar, né, a uma frase, né, que tenha um sentido lógico, que tenha um bom entendimento. Eu vou apresentar uma resposta a esse desafio, né? Vou apresentar uma resposta tirada da Torá, né? Porque a Torá em hebraico ela traz uma frase que expressa num sentido coerente e lógico, e também, né, essa frase da Torá ela obedece a esses 37 requisitos que eu deixei no nosso último encontro, né? Na semana passada nós não tivemos encontro, eu estava viajando, não pude fazer a gravação. Mas, além desses 37, ela pode até atender alguns outros, né? Você, depois aí, no teu conhecimento de matemática, você vai ver que há outros requisitos que ela também obedece, mas 37 já é um número, né, é um número bastante grande que elimina qualquer possibilidade de isso foi uma coincidência, né? Deu certo porque foi uma coincidência. Se você tentou, se você buscou uma frase, se você fez os testes, né, certamente você teve alguma dificuldade de atender 2, 3, 4 ou mais requisitos desses requisitos simples, né? Então vamos então ver qual é essa frase no hebraico, né? Então, como a Torá foi escrita por Moshe, né, nós vamos ver algumas dificuldades que Moshe tinha naquele período em que ele redigiu a Torá. Vou dizer redigiu porque ele não escreveu, né? Quem escreveu a Torá foi o Criador. Moshe recebeu, né, a Torá e escreveu, né, redigiu ali no papel, no papiro, né? Então quem elaborou o texto não foi ele. O texto, ele recebeu esse texto e colocou no papel, não foi o autor, né? Ele foi aí
o escritor do papel, né? Mas não aquele que idealizou o texto, idealizou as palavras. Então, nós sabemos que naquela época de Moshe, né, o vocabulário da população era muito pequeno, as pessoas não tinham um hábito de leitura, não haviam autores, né, não haviam escritores, não haviam muitos livros escritos, então as pessoas falavam a linguagem popular, a linguagem que todos se entendiam. Isso é um número pequeno de palavras, né? Então você vai olhar a Torá, se você lê a Torá hoje no hebraico, se você acompanha os estudos aqui no canal, você vê que muitas vezes são palavras se repetem, né? Palavras simples, boi, vaca, carneiro, ovelha, boi, vaca, carneiro, ovelha, toda hora essas palavras aparecem, as palavras que se repetem muitas vezes. Por quê? Porque era a linguagem que aquele povo tinha, que aquele povo usava. Não adianta falar palavras complicadas num ambiente que as pessoas não entendem, né? As pessoas vão precisar o tempo todo de um dicionário para entender o que o cidadão está falando. Por isso que a linguagem popular ela é muito simples, de uma linguagem erudita, de uma linguagem de um professor universitário, por exemplo. Ele conhece palavras que o leigo não conhece. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de falar com pessoas que são muito letradas, justamente porque elas têm muito mais letras do que nós, e nós não entendemos o que eles falam, né? Então, vocês devem se deparar com isso quando você procura um advogado, um médico, ou qualquer especialista que domina um número de palavras que você não domina. Você fica aí, muitas vezes, boiando aí com o que está sendo dito, né? E hoje nós temos muitas palavras, mesmo aquela pessoa que não tem o hábito de leitura, ela conhece muito mais palavras do que Moshe conhecia naquela época, porque existe muita informação, existe muita mídia por aí, jornais, revistas, né, YouTube, muitos cursos, muitas coisas que você pode aí aumentar o teu vocabulário. Hoje para escrever, né, seria muito mais fácil, apesar de que nós temos autores muito mais antigos e que sua obra permanece até o dia de hoje. E poucos autores atualmente escrevendo, né, coisas de conteúdo, textos que vão perdurar aí por muitos e muitos anos. Além das palavras, né, com o nosso desafio envolve matemática. Por quê? Porque nós podemos associar cada letra do alfabeto, seja ele inglês, português, grego, japonês, chinês, hebraico, grego, né, nós podemos associar de uma forma coerente as letras a números, e aí a gente pode fazer, né, uma gemátria. Isso surgiu há muitos anos atrás, essa ideia, esse conceito de se associar números às letras, né? Mas isso só apareceu cerca de 200 anos antes da Era Comum, ou seja, 200 anos antes de Cristo, né? A Era Comum ela se inicia no ano 1, né? No ano 1 do nascimento de Yeshua. Na verdade, ele já tinha ali 6 anos, mas foi feita aí uma determinação do ano 1, e esse ano, então, foi a partir daquele momento se conta depois de Cristo e antes de Cristo. Então, 200 anos antes de Cristo, foi estabelecida essa relação entre números e letras do alfabeto, do alfabeto grego, né? do alfabeto hebraico. O grego também, né, logo depois passou a associar as suas letras a números. Então, Moshe já havia escrito a Torá, né, no ano 2448, foi quando ele entrou na Terra Prometida. Ele não entrou, mas no momento em que o povo ia entrar na Terra Prometida, ele estava aí, né, com a Torá praticamente toda redigida, e aí depois vem os outros livros, mas a Torá, os 5 livros, ele recebeu durante aqueles 40 anos em que ele passou no deserto. Então,
1.200 anos depois, né, basicamente antes de Cristo, né, 3.500 mais ou menos do calendário hebraico, apareceu essa relação. Né? Então, ele não sabia associar letras e números, ou seja, tudo que a gente vai ver aqui hoje, ele fez sem saber, né, que o Aleph vale 1, que o Bet vale 2, que o Tav vale 400, ele não tinha ainda isso, né? Ele não sabia dessa forma de escrever, o Aleph Bet. E depois, né, então, é que veio alguém associar esses números. E muito depois, já há poucos anos atrás, a coisa de 100, 200 anos, aí, mais ou menos, né, nós tivemos aí alguns estudiosos que começaram a brincar com esses números dentro da Torá, começaram a descobrir padrões numéricos, né, a gemátria, a sequência de letras equidistantes, ou seja, começaram a perceber, né, alguns parâmetros matemáticos dentro da Torá, e isso veio então corroborar, validar mais e mais a Torá. Por quê? Porque você tem uma linguagem que independe de um idioma, você tem números, né? Número, a matemática, ela é igual em todo o universo, né? Se você estabelece aí um sistema numérico, você vai usar isso, né? Vai usar isso num país, no outro país, ou até fora do nosso sistema solar. Se alguma inteligência existir, ela vai utilizar números também. Né? Então, hoje, se você aceitou o desafio e tentou formar a frase, né, você certamente já tem essa facilidade de colocar letras e números. Então, no alfabeto hebraico, nós temos aí as letras associadas a número, a ordem das letras, 1, 2, 3, 4, 5, até a letra 9. Né? Nessas letras nós temos os valores numéricos de 1 a 9, ou seja, as unidades numéricas que estão também relacionadas com os 9 dedos. O décimo você já passa para um nível superior, e aí você tem da letra Yud a letra Tsad, e você tem aqui, né, você tem as dezenas, e depois você tem as centenas. Então, com essa numeração básica aqui, associadas às letras, a gente pode fazer aí o nosso estudo, né, estabelecer esse estudo. E qual foi a frase que você formou? Você formou uma frase, você estabeleceu uma frase coerente aí usando o alfabeto hebraico ou o alfabeto latino? Você certamente aí tentou, eu tenho certeza que você tentou escrever, mas eu tenho quase certeza que você não conseguiu. Você não conseguiu, e isso não é motivo para você se desesperar, né? Não se desespere por conta disso não, porque nem você nem ninguém conseguiu montar uma frase dessa forma, né? Você pode até ter montado uma frase coerente que atendeu 1, 2 ou 3 ou até 5 requisitos, né? Que já é um valor muito alto. Se você conseguiu com 5 requisitos, parabéns, você conseguiu algo fantástico, mas ninguém conseguiu aí com esses 37 requisitos que a gente estabeleceu, porque é impossível a mente humana criar uma frase com esse sentido, com esse grau de complexidade. Só há uma frase, né, que atende a todos os requisitos apresentados e mais algum. Então só há uma frase. Então não fique triste se você não conseguiu, porque também eu não consegui e ninguém mais consegue. Né? Qual é essa frase? Né? Qual é a frase que o autor da Torá disse a Moshe e Moshe redigiu? Né? Será que está no início? Será que está no fim? Será que está no meio? Será que é o Shema? Será que é que algum das 10 palavras que são reconhecidas como os 10 mandamentos? Será que algumas dessas? Né? Onde é que ela aparece na Torá? No começo, no meio ou no fim? Né? Vamos ver qual é
é essa frase, né, que foi escrita somente usando tinta e papiro, ou seja, aquele papel preparado lá daquele material, daquela haste que nascia das águas, lá na água doce, né? Eles amassam aquele vegetal até transformar numa pasta, e aí fazem umas folhas, e a tinta aí uma mistura de vários materiais ali tirado de moluscos do mar, enfim, são vários ingredientes ali para formar uma tinta preta, né? E aí para escrever no papiro uma frase que foi ditada em hebraico para ele, né? Essa frase foi ditada para Moshe em hebraico pelo autor da Torá, o autor da Torá, que é o Eterno, que é o nosso Criador, né? Adonai, nosso Elohim. Ele criou essa frase e disse para Moshe: Moshe, escreve aí o que eu vou te dizer, né? E essa frase tem um sentido lógico, coerente, sobre a origem dos céus e da terra. E essa frase, então, ela é a base de toda a Torá, né? Essa frase aqui, ela valida a Torá. Você põe essa frase aqui, né, com os requisitos que ela tem, você tem certeza que toda a Torá nos vem do Eterno, porque só ele poderia, né, só ele conseguiu escrever isso, só ele pode escrever isso, porque só ele tem, né, tem o domínio de todas as letras, todas as palavras, todos os números do universo. Então só ele pode fazer uma frase desse nível, que é justamente Bereshit 1:1, né? Primeiro verso da Torá, né? Ele traz toda uma matemática complexa aí, não no sentido da complexidade que a matemática traz, mas das relações numéricas que a gente pode validar aí todo esse texto. Então, uma frase que dá origem ao universo. Eu considero essa frase até, né, até anterior à criação, né? Ela vem antes da primeira palavra que o Eterno diz para criar o mundo, né? Vaiomer Elohim Yehi-Or, Vayehi-Or. Essa é a primeira vez que o Eterno diz e as coisas acontecem. Bereshit 1 é anterior a isso, ou seja, a criação do tempo, do espaço e da matéria que vai ser, né, que vai formar todo o universo onde vão ser colocados os seres vivos no planeta Terra. Então, nós vimos aí um estudo na porção Bereshit, nós fizemos um estudo, se você não viu, está aqui disponível no canal, você vai ver aí um pouco sobre essa discussão da criação do universo. Então, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Elohim os céus e a terra, é a frase, né? É a frase que atende a esse desafio, é a única frase que atende a esse desafio. Você pode procurar, nós vamos aqui passar item a item, requisito a requisito, e você vai ver que essa frase obedece a todos e até, né, algumas cositas mais. Então vejamos aí que essa frase ela tem um papel fundamental na Torá, ela é a base da Torá, ela de onde a Torá toda surge, né? Surge em Bereshit. Antes de Bereshit, nós não temos nada. Essa letra Bet, né? Essa letra Bet que é fechada aqui à direita, não nos dá acesso ao que existia anterior, ao que o Eterno criou antes, se ele criou alguma coisa, como era antes, nós não sabemos, nós só sabemos, né, nessa direção, ou seja, a partir dessa Bet, nós temos aqui todo o conhecimento que vem justamente com essa frase, né? Então, se você, né, se você acha que essa frase aqui não é verdadeira, né, então você deixa de estudar a Torá, porque toda a Torá não é verdadeira, toda a Torá, né, não merece confiança. Se você não confia na criação dos céus e a terra pelo nosso Elohim, pelo nosso Criador, por Elohim, que criou a partir do momento que ele achou, agora eu vou criar, né, que ele decidiu criar os céus e a terra, a partir daí tudo foi criado. Então, se você não acredita nisso, então vá buscar outro estudo em outro canal.
vá buscar outra ocupação na sua vida, né? Porque a Torá, né, se você não confia nessa frase, você não vai confiar em toda a Torá. Porque essa frase ela tem uma complexidade matemática muito grande, né? Então, se alguém conseguir escrever uma frase dessa maneira, né, você pode considerar então que toda a história escrita na Torá, todos os ensinamentos que nos vêm na Torá, né, podem ser encontrados em um livro qualquer. Né? Então muitos tentam fazer isso até hoje. Não, já existe um livro que substitui a Torá, já existe um livro aqui que foi escrito e que você não precisa mais da Torá, você pode seguir o que esse outro cidadão escreveu, que está muito mais profundo, né? Está muito mais aprofundado do que Moshe redigiu ali. Então, você aplica esses requisitos em alguma das frases que esse cidadão escreveu e vê se atende. Né? Se atender, você pode seguir e deixar a Torá de lado. Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir, que não existe essa frase. O autor da Torá, né, o nosso Elohim, o Eterno, o nosso Criador, bendito seja o seu glorioso nome, ditou para Moshe. Não foi Moshe que escreveu a Torá. O Eterno fala muitas vezes, né, na Torá de Moshe, mas na verdade, né, é uma forma humilde dele colocar nas mãos de Moshe, né, o prazer, né, a alegria de se deleitar nesse texto maravilhoso que é a Torá criada por ele. Moshe foi apenas que redigiu o texto, né? Datilografou não, porque naquela época não existia a datilografia, mas existia lá a pena, né? A pena, a tinta e o papiro que ele escreveu. Então só ele pôde resolver esse desafio. Então vamos lá, passando por requisito, para a gente verificar, né? Verificar se algum ficou de fora. Não, essa frase atende 35, não atende 37, então não vale. Eu vou mostrar para vocês que ela atende os 37 e algumas cocitas mais, como se diz. Né? Então, essa frase ela deve ser lógica, possuir mais do que 5 palavras e mais do que 20 letras. Não é uma frase muito simples. Né? Então, nós temos aqui no princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, aqui é toda a base da criação do universo. O universo precisa, né? Precisa de tempo, de espaço, de matéria. Toda a física, todo o conhecimento que nós temos depende, né, de tempo, espaço e matéria. Princípio, céus e terra. Então nós temos aqui essa frase, eu separei aqui nas letras, né? Em vermelho aqui nós temos as palavras, né? As palavras ímpares, as palavras pares, são 4 palavras ímpares e 3 palavras pares, e você então tem 7 palavras, aqui palavra 1, palavra 2, palavra 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, mais do que 5, e aqui nós temos as letras, né? São 28 letras, mais do que 20, e aqui nós temos a gemátria, o valor de cada letra, né? O valor de cada letra, e você pode somar esses números todos aqui, e você tem também os valores das palavras, né? Que nós vamos utilizar muito durante o nosso estudo. Então, nós temos 7 palavras, 28 letras, ou seja, o requisito foi atendido. Né? Então, você pode até montar muitas frases que atendam esse requisito. Sentido lógico, com 23 letras, por exemplo, e 6 palavras, você pode conseguir isso facilmente. Nada aqui, né, é exclusivo dessa frase, mas aqui nós vamos começar a entrar nas dificuldades. Ela deve apresentar 3 números, um número que seja maior que 30, um outro número que seja inverso desse número e um outro número que seja maior que 5. Nós vamos achar esses números aqui já já. Eu vou mostrar para vocês esse número, o número x, que vai ser 37, maior que 30,
o número Y, que vai ser o inverso de 37, 73, e o número Z, o 7 que vai aparecer centenas de vezes na Torá, né? O 7 que representa a plenitude, os 7 dias da criação, o 7º dia que é o Shabat, né? Nós temos aqui a plenitude representada por esse número 7 que aparece aqui. Então nós temos 7 palavras, ou seja, esses números Z, nós temos 28 letras, e se você somou, né, os valores de todas as letras, você chegou no número 2701, que é justamente o produto do 37 pelo 73. Então nós temos aqui mais um requisito, né, mais um requisito sendo obedecido. Requisito número 2, a quantidade de letras deve ser igual ao número triangular da quantidade de palavras. O que é um número triangular? Se você pegar, né, aí bolinhas, né, bolinha ou pedrinhas, ou alguma coisa assim, e organizar na forma de um triângulo, né, de um triângulo equilátero, aqui você tem em cada vértice, em cada lado do triângulo, você tem aqui 7 bolinhas, né? Então você vai arrumar isso de uma tal maneira, né, que você vai conseguir colocar as 28 bolinhas, ou seja, a quantidade de palavras, número 7, você tem aqui o número de letras, né? Se você somar aqui de 1 a 7, você soma 28. Então aqui nós temos 7 palavras, 28 letras, formando aqui um número triangular, né? A quantidade de letras é um triangular da quantidade de palavras. A quantidade de letras e palavras deve ser múltipla do número Z. Então, se você tem 7 palavras, né, você tem aqui 7 vezes 1. A gente normalmente não fala, né, que 1 é múltiplo, né, que 7 é múltiplo de 7, né, porque o 1, né, normalmente a gente não coloca no produto. Mas é bom sempre lembrar que o 1 representa a unidade, representa o nosso Criador. Então ele tem que estar sempre presente na multiplicação, né? Aqui a gente deveria também colocar 7 vezes 4 vezes 1, porque nós temos que 28 é 7 mais 7 mais 7 mais 7, que é 4 vezes 7, ou 1 vezes 4 vezes 7, a decomposição do número, né? Então, normalmente a gente deixa né, deixa um de fora, que é no nosso dia a dia, a gente sempre deixa o eterno de lado, a gente não lembra do eterno o tempo todo, como a gente deveria fazer, né? Deveria lembrar que o 1 está sempre presente no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa vida, no nosso ser. Então nós temos sempre que lembrar do 1. Então nós temos aqui que o número 7 aparece, ou seja, um terceiro requisito também foi atendido. Quarto requisito, o valor da soma de todas as letras da frase tem que ser um número triangular. Se você pegar aqui 73 bolinhas aqui embaixo e for organizando linha a linha até chegar em uma bolinha, né, você vai ter 2.701 bolinhas, ou seja, somar de 1 a 73, né, você tem 2.701. E aqui a sabedoria, ou seja, Chokhmah, a palavra sabedoria, tem a Gemátria 73. Então aqui nós temos, né, que essa frase foi criada pela sabedoria do Eterno. Só o Eterno tem sabedoria para criar uma frase desse tipo, né, com todos esses requisitos. Então aqui nós temos as 73, um triângulo com 73 de lado, você tem aqui 2.700 bolinhas, mais um requisito que foi atendido. O número Z convertido em número de base binária, ou seja, base que tem o 0 e 1, tem que ser, na base decimal, múltiplo exato do número x. Então vamos pegar um número na base 10, um número escrito como um milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade. Esse número aqui na base 10, você pode escrever dessa maneira, a unidade vezes 10 elevado a 0, que é 1. Um número D, que multiplicado por 10, 10 elevado a 1 é 10, é a dezena.
A centena, o C vezes 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10 dá 100, né, centena, e o M é o milhar. Então, se você tem um número MCDU, né, você tem que o M vai de 0 a 9, né, porque a partir do seguinte você muda, né, você muda da unidade para a dezena, da dezena para a centena, da centena para o milhar, e aqui não tem fim, né, esse número aqui não tem fim. Quando você joga isso para a base 2, você vai usar 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e aqui essa letra minúscula MCDU, elas valem 0, 1, né? Quando passa do 1, já muda para o seguinte, então a unidade mudaria para essa dezena decimal, né? Não é uma dezena como a gente conhece, mas é um nível acima, aqui também um nível acima. Então nós vamos pegar aqui o número 7 na base 10, ele é escrito 0, 0, né? 0 e 7, porque ele varia de 0 a 9, então quando você tem aqui, né? Quando você tem aqui um 7 aqui, 7 vezes 1 dá 7. Então o número 7 na base 10 é escrito assim, nós não precisamos escrever o 10 elevado a 0, né? 10 elevado a 0 é 1. Então sempre é 7 vezes 1. Lembra sempre que todo número é ele multiplicado por 1. A unidade está presente todo o tempo. Na base 2, ele é escrito assim, ó, 1 vezes 4 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1. Então, esse número aqui, se você o jogar na base 10, você tem 4 mais 2 mais 1, 4 mais 2 mais 1 é 7. Então é dessa maneira que você converte o número da base 10 para a base 2. Então aqui você tem 1, 1, 1. Você usa essas letrinhas aqui antes do número do multiplicador da base. Então aqui você tem 1, 1 e 1. Então esse número seria o 7 na base 10, é o 111 na base 2. Então esse número base 2 ele é muito utilizado na informática, né, no processo de corte e passagem de corrente. É uma chave, né? Uma chave ela pode estar ligada ou desligada, ela não tem meio termo, né? Se você mexer um pouquinho na chave, ela desliga, né? Então, ou está ligada ou está desligada. Ela é muito importante da nossa tecnologia atual. E ela vem em Bereshit, ela vem logo na primeira letra, né? Você pode escolher entre o bom e o ruim, você pode escolher entre o sagrado e o profano, você pode escolher entre seguir os ensinamentos do Eterno ou não seguir o ensinamento do Eterno. Você tem essa base binária colocada dentro de você desde o início da criação. Agora vamos pegar o número 111 e escrever aqui na base 10. O que seria esse número na base 10? 111 é o número 3 vezes 37, ou seja, nós temos aqui que o número Z, o 7, ele pode ser escrito como nessa transformação de base, ele pode ser escrito como um múltiplo do número X. Então nós temos aqui mais um requisito sendo atendido. Ah, mas para que serve isso? Serve para você, né, para você simplesmente verificar, né, você validar essa conta. Uma outra frase que o número Z fosse 8, por exemplo, fosse 5 ou fosse 6, né, não daria esse resultado. O número 7, então, ele foi selecionado especialmente pelo Eterno para atender esses requisitos. Requisito 6, o número X tem que ser oposto ao número Y. Então, o X maior que 30, o Y, né, o Y também é maior que 30. Então, X é 37 e Y é 73, o seu inverso. Ou seja, nós atendemos aqui a esse requisito. A soma de todas as letras, dos valores de todas as letras, deve dar, né, a multiplicação do 37 pelo 73, que nós acabamos de ver. Então, se você somar todas as letras aqui, né, 2 mais 200 mais 1 mais 300 mais 10, e for até
até o Tsádzin lá no final, você vai ter 2701. Então nós temos aqui, né, o 37, que é um número primo, o 73, que também é um número primo. E se você somar aqui 3 e 7 dá 10, raiz 1, 7 e 3 dá 10, raiz 1, 2 e 7 e 1, 10, que é a raiz 1. Então nós temos aqui mais requisitos, né, que nós não pedimos para você colocar na tua frase, mas você poderia ter essa exigência aqui, né, que esse número X e o número Y tem que ter a raiz 1 e a gemátria de toda a frase tem que ter raiz 1. Nós não quisemos, né, complicar um pouquinho mais, nós quisemos apenas os 37 requisitos, justamente porque nós temos aqui esse número base 37. A gente poderia ter pedido 73 requisitos, né? A gente foi, acho que 37 requisitos sendo atendidos, né, elimina qualquer coincidência dessa frase, né? Eu acho que 3 requisitos já elimina qualquer coincidência que pode acontecer. Então, esse requisito também foi atendido. O oitavo, colocando todos os valores lado a lado, nós formamos um número múltiplo do número x. Então nós temos aqui Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim Ve'et Haaretz. Então aqui 913, 203, 86, 401, 395, né? Nós temos aqui 407 e 296. Nós temos aqui, colocando nessa ordem, né, porque a primeira palavra é 913, a segunda é 203, nós lemos os números da esquerda para a direita e as palavras a gente lê da direita para a esquerda. Então nós temos aqui que esse numerão todo aqui é 37 vezes esse outro numerão aqui, né, que é um número inteiro. Então nós temos aqui que é um múltiplo, né? O múltiplo é aquele número que é um número inteiro vezes um outro. Então, múltiplo de 7 é qualquer número inteiro que multiplicado por 7 dá o número que você quer. Então, esse requisito também foi atendido. Se você agora retirar um algarismo daquele ali, você vai ter um múltiplo do número x. Então, vamos tirar o último aqui, né? Vamos tirar o último. Lembra que aqui o 86 eu coloquei um zero, né? Porque todos os números têm três dígitos, e o 86, Elohim, é o único que tem, né, que tem dois dígitos. Então, colocando isso aqui, tirando um dos números, nós vamos ter esse outro número aqui, e esse número também é um múltiplo do 37, um múltiplo exato, não tem aqui vírgula alguma coisa, né? Então, nós temos mais um requisito atendido. Agora vamos retirar mais um número, né? Vamos retirar mais um número e ver o que acontece, né? Então nós chegamos aqui a esse número que também é múltiplo de 37. Mas por que isso, né? Por que a gente usa tira um número, por que tira esse número e dá certo, né? Mas é justamente para comprovar, né, que as letras foram escolhidas de uma maneira muito especial. Você não teria condições de colocar uma letra a mais ou uma letra a menos aqui, que bagunçaria tudo, né? Então, cada letra da Torá, ela está no lugar certo, ela não pode ser retirada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser movida de um lugar para outro, né? Então, por exemplo, aqui nós temos et, e aqui nós temos veet. Tira esse vav aqui, né? Bagunça tudo, já perde 6 aqui na conta, perde em vez de 28 letras, teriam 27. Né? Se você tira as 3, aí bagunça mais ainda. Então, a Torá, ela não pode ser alterada. Por isso que nós precisamos estudar no hebraico, né? Porque no hebraico você vai ter esses requisitos matemáticos sendo atendidos. Nós vamos mais um requisito sendo obedecido, né? E aqui nós temos ainda, né,
nós temos ainda que esse número aqui ainda é 7 vezes isso, ou 3 vezes isso, um número, né? Um número formado aqui pelos dois números que formam 37. Quer dizer, isso aqui está mais, né? Isso aqui não foi pedido, mas a gente verifica que esses componentes aqui estão dentro desse número. Então, se você multiplicar os valores das palavras e separar em grupos de 3 algarismos, você vai ter o valor inicial da frase. Será que isso está certo? Quer dizer, 913, 203, 86, 401, né? Rachamã em 395, Veet 407, Haaretz 296. Aqui você então, né, você multiplica isso aqui tudo, pega aí a sua calculadora, faz essa multiplicação, você vai ter esse número aqui, esse numerão aqui, né? E aí você separa de 3 em 3. Por que separar de 3 em 3? Porque é um requisito que essa frase obedece, mas nenhuma outra frase obedece, né? Então, nós vamos verificar essa coincidência. Por que essa frase obedece a esse requisito? Porque ela é especial, as suas letras têm esse valor especial. Se o Aleph valesse 5, bagunçaria tudo. Se o Tav valesse 180, bagunçaria tudo. Então, as letras e os valores foram escolhidos antes, né? Antes da Torá ser entregue a Moshe. Então, o Eterno, né? O Eterno mediu todas essas variáveis antes de escrever a Torá e antes de ditá-la para Moshe. E aqui você somando isso aqui, você tem justamente o número 2701, que é a gemátria do primeiro verso da Torá. Então, mais um requisito sendo atendido. Juntando todos os valores das palavras e colocando em ordem crescente, separando em grupos de 3, sua soma deve voltar a Bereshit 1. Então, nós temos Bereshit, Bara Elohim, Eta, Hashamai, Veeta, Haaretz. Se você não quiser decorar a frase, você pode decorar os números: 903, 203, 086, 401, 395, 407, 296. Você está falando o primeiro verso da Torá em números, né? Que vai ter isso aqui separando em grupos de 3, né? E aí colocando na ordem, ó, tem 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, números 1, 2, número 2, 3, número 3, 2, número 4, 1, número 5, 2, número 6, 1, número 7, 1, número 8 e 1, número 3 vezes o número 9. Então aqui nós temos todos os números, né? Nessa frase nós temos todos os números de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, mais um requisito que não foi pedido, mas que está aqui dentro dessa frase. E aí, se você divide em grupos de 3, né, você soma agora cada um desses grupos e você vai ter o número 2701. Então, novamente, repito aqui, se o Aleph valesse 2, né, você ia ter um 1 a menos aqui, um 2 a mais, isso aí ia ter outro resultado, ia dar 2702, por exemplo. Né? Então, aí já não é o mesmo requisito. Né? Então, nós temos aqui esse requisito sendo atendido. O valor total da frase deve ser um anagrama da soma da quantidade total de possibilidades em que os valores de cada palavra podem se combinar. Então, se você pegar aqui, né, a letra A representa Bereshit, B representa Bará, C representa Elohim, D representa Et, E representa Hashamai, F representa Veet, G representa Haaretz. Então nós temos aqui as 7 palavras que formam essa frase. E aí você associa uma com a outra. Por exemplo, A e B é igual a BA. Então nós temos aqui a ordem, né? A forma de colocar uma letra associada com cada uma das outras, de maneira que elas
se inverter a ordem, nós temos a mesma combinação, nós chamamos isso na matemática de arranjo, né? Combinação é quando você a ordem não modifica, e o arranjo é quando a ordem modifica. AB é diferente de BA, né? Então nós temos aqui uma combinação, ou seja, não um anagrama. Se a gente partindo aqui de sete palavras, nós conseguimos formar 127, né? 127 combinações possíveis, né? Então você procura aí na matemática como é que faz isso, como é que você vai conseguir esse 7, né? Por exemplo, aqui, se você botar G aqui, você não vai ter, né? Você vai ter a partir daqui você começa a repetir, né? Você começa a repetir o que você já encontrou aqui. Então, essas 127 são justamente as combinações possíveis. E nós temos então, né? Nós temos aqui o valor total da frase deve ser um anagrama, né? Então aqui nós vamos combinar isso. O valor total da frase é 127, né? Desculpe, o valor total da frase é 2.701 e nós temos 127 combinações possíveis. E com 127 é um anagrama, né? O anagrama é a mesma palavra escrita com a ordem, só que aqui nós estamos fazendo um anagrama de números. Então 0127 é um anagrama de 2701. Se você somar aqui, 7 mais 2 mais 1 mais 0 dá 10. 2 mais 7 mais 0 mais 1 dá 10. Então você tem aqui, né, que nessa combinação nós chegamos aqui ao número 2701, que é a gemátria de Bereshit 1, verso 1. Né? Então, mais um requisito vencido. Você somando o maior com o menor valor, né, você vai obter um número, né, exato, né, um múltiplo exato do número x. Então, qual é o maior, né, e qual é o menor? Bereshit é o maior número, 913, e Elohim é o que soma o menor número, 0,86, ou só 86. E se você somar isso, você tem 999. 999 é 37 vezes 27, ou seja, você tem aqui o número 37. Né? Você tem o número x. Então, mais um requisito foi atendido. E se você somar o valor da frase com o seu inverso, você vai obter um número formado pelos números x e número y. Então aqui você tem 2701, é o valor da frase, então a gente substitui isso aqui, 1, o 0, o 7 e o 2, que vai somar, né? Vai somar o número x, 37, e 73. Então 3.773 é a soma de 2.701 com o seu inverso. É uma coisa que, a princípio, diríamos assim, não serve para nada, não tem utilidade nenhuma no nosso dia a dia. Mas, para validar essa frase, esse número é importante. Né? Monta aí uma frase, né? Se você montou uma frase, monta aí a sua frase e vê, né? Vamos supor que dá 4.810. 4.810, se você somar com o inverso, né? Você não vai obter aqueles números x e o número y. Então é só essa frase que consegue reproduzir aqueles valores que nós dissemos no início. Então, um requisito atendido. O resultado da soma do valor da frase com o seu inverso deve resultar no múltiplo exato do número z. Então, deu 3.773, que é justamente 539 vezes 7, ou seja, mais um requisito sendo atendido. O resultado da soma da frase com o seu inverso
deve resultar na multiplicação do número z pelo número z e outro número que parece o z dobrado. Então nós temos 3.773 é 49 vezes 77, 49 é 7 vezes 7 vezes 77. Se fosse aqui um número diferente, vamos supor que daria 5 vezes 6 vezes 88. Não daria, né? Não daria os números que a gente estabeleceu lá no início, o x, o y e o z. Mas esse requisito atendido. Então são 17 requisitos atendidos até agora. Nós temos que chegar no 37. No 18, pegamos 3 substantivos na frase, de forma que a soma dos valores das letras seja um múltiplo exato do número z. E essa frase só tem 3 substantivos. Bereshit, né, é um advérbio, bará é um verbo, e tem uma partícula que não tem uma tradução, mas ela demonstra que virá um predicado, né, um predicado do verbo a seguir. Então nós temos quais são os substantivos dessa frase. Justamente Elohim, Hashamayim e Haaretz. Esses são os 3 substantivos dessa frase. Aí somando 286 de Elohim, 395 de Hashamayim e 296 de Haaretz, nós somamos 777, ou seja, 3 vezes o número Z aqui, né? Mais um requisito que não foi pedido, mas ele está aqui, 777, que é 3 vezes 37 vezes 7. Né? Então, 21 vezes 37. Então, mais um requisito foi atendido. A soma dos valores desses substantivos, né, desses 3 substantivos, e a soma do número de ordem deve conter o número z. Então aqui nós temos a frase, os substantivos, e agora nós vamos pegar, né, os valores das letras e a posição daquela letra no Aleph Beit. O Aleph é a primeira letra, o Lamed é a 12ª, o Mem é a 13ª, o Shin é a 21ª e o Tsadi, né? O Tsadi é a 18ª letra. Então, se a gente somar 296, 395, 86, 44, 62, 41, nós temos o número 924, que é 132 vezes 7, o nosso número Z aparecendo. Mais um requisito que foi atendido. A soma dos algarismos ímpares dos substantivos deve conter o mesmo fator numérico dos algarismos pares, ou seja, esse número Z. Então, quais são os algarismos ímpares? O 1, o 5, o 13 é ímpar, o 5, o 21, o 13 e o 13 é ímpar, o 5 e 1 é ímpar. Esse aqui é par, o Lamed é par, o Ayud é ímpar, o Yud é ímpar, e o Tsad é par, o Tsad é par e a Resh é par. Então pegamos aqui os 3 substantivos, somamos 18 mais 20 mais 10 mais 10 mais 12, dá 70, ou seja, 7 vezes 10, e as ímpares, 1 mais 5 mais 13 mais 13 mais 21 mais 5 mais 13 mais 5 mais 1, que dá 77. Então nós temos aqui o 7 aparecendo, né, profusamente dentro da Torá. Por quê? Porque o Eterno estabeleceu dessa maneira. O Eterno escreveu a Torá dessa maneira para ela ser validada matematicamente. Então, mais um requisito foi atendido. Pegando-se os valores das 5 primeiras palavras, nós vamos deixar aqui Ve'et, Haaretz de fora, né? Daqui a pouquinho nós voltaremos a essas duas palavras, porque nós estamos pegando Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim. No princípio criou Elohim os céus, mas o ser humano não vive nos céus, ele vive na terra. Então nós estamos pegando só, né, só essa parte que não envolve a vida, não envolve o ser humano. E misturando de 30 maneiras diferentes, deve-se obter o mesmo número. Mas uma conta
que a gente estabelece, né? E vamos ver como é que isso é possível, né? Porque você está mudando aqui, né? Você está mudando a ordem dos números e somando isso, fazendo uma mistura de números e obtendo aí, né, um número grande, né? Podem ter até mais números do que além do que 30, mas vamos considerar 30. Né? O 30 é um número bastante significativo, um número bastante grande para poder fazer essa soma. Então nós temos aqui, né, essas 5 palavras: Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim. Então são esses valores: 903 de Bereshit, 203 de Bara, 86 de Elohim, 401 de Et e 395 Hashamayim. Então nós vamos pegar aqui, né, 395, 401, 86, 203, 913, isso aqui soma 1998. Se você alterar a ordem aqui dentro, né, trocando o 5 pelo 9, o 0 pelo 1, o 8 pelo 6, mudando a ordem aqui dentro, você vai encontrar 6 possibilidades que dão aqui o número 1998. Só que, né, já seria bastante significativo, né, já seria uma coincidência muito grande. Mas vamos pegar agora e fazer o seguinte: jogar esse 3 aqui, pegar esse 1 jogar aqui, né, pegar esse 9 jogar aqui. Então vamos brincar com essas 5 palavras, esses números todos das 5 palavras. Né? Então nós vamos ver aqui como é que fica. Né? Então aqui, ó, 395, né, 913, eu estou pegando 914, eu estou pegando esse 4 aqui e jogando aqui. E estou pegando 3 e jogando aqui, né, no meio do 832, 86, eu peguei 836, enfim, fazendo essa brincadeira aqui, de 7 a 17 eu somo 1998, de 18 a 28 eu somo 1998, eu pedi 30, né, mas eu posso ir aqui, só para completar a tabelinha aqui no nosso quadro, né, eu consegui fazer isso com 38 combinações, né, rearranjando esses números aí, de forma que eu consegui sempre a mesma soma, 1998. Então você vê que isso não é simples, né? Não tem utilidade nenhuma no teu dia a dia saber isso, não tem utilidade nenhuma no teu dia a dia esse número, mas, né, valida essa frase com essa quantidade de requisitos, 21 requisitos que foram atendidos. Qual outra frase você consegue fazer isso? Não existe. Né? Qualquer número x, y, z deve estar relacionado a uma constante física universal. Então vamos pegar aqui um número bastante grande, ó, 299.792.458, né? Um número bastante significativo na física. Esse número ele é um múltiplo de 7, mas ele é um múltiplo de 73 também. Né? Ele é um múltiplo do 7 e 73. Né? Então nós temos aqui um número bastante significativo. Né? Que constante é essa? Se eu botar aqui 1 metro por segundo, eu estou dizendo que isso aqui é uma velocidade bastante alta, né? 2.299.792.458 metros por segundo. Isso é a velocidade da luz no vácuo, que é muito importante, né? É muito importante dentro da física, né? Muito importante dentro de toda a tecnologia que a gente utiliza hoje de comunicação à distância, né? No nosso celular, que é muito importante para se conhecer o universo. Nós precisamos conhecer a velocidade da luz no vácuo. Para as interações do eletromagnetismo, nós precisamos dessa velocidade da luz. E o Eterno, né? A primeira frase que o Eterno diz, né, para ser criado, né? Vaiomer Elohim, Yeri Or, Vaeri Or. Ou seja,
Depois dele dizer Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Depois que ele criou os céus e a terra, a primeira coisa que ele vai criar com a sua palavra é justamente a luz. Então a luz já está contida dentro de Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Por quê? Porque a luz, ela se origina na matéria, né? Matéria e energia são uma coisa só, como nós sabemos hoje, né? Na física hoje já se sabe que matéria e energia é uma coisa só, são representadas por uma coisa só. E a velocidade da luz tem um papel fundamental nessa relação. Mas antes de criar os céus e a terra, não havia a luz. O Eterno não poderia ter criado a luz no nosso mundo, né? Sempre falando que o Eterno não poderia, no sentido de que ele criou o nosso mundo. Ele pode tudo, ele poderia ter criado um mundo totalmente diferente. Isso não vem, né? Não temos como a gente entender por que ele fez assim, mas ele fez assim, estabelecendo requisitos, estabelecendo parâmetros físicos para isso, né? Então nós temos, né? Nós temos aí mais um pouquinho, vou alongar um pouquinho mais da 1 hora de discussão, mas é importante você acompanhar aí até o final. Somando-se os valores das duas palavras da frase, deve-se obter um número triangular do número x. Então nós já vimos aqui as 5 primeiras, agora nós vamos ver ve'et haaretz, nós vamos ver as 2 últimas palavras, as palavras onde o ser humano está, né? Onde o ser humano pôde se desenvolver, onde todos os seres vivos puderam se desenvolver na Terra, né? Ve'et haaretz. Então ve'et haaretz é onde se desenvolve a vida. Então, somando aqui 296 com 407, dá os 703. Então, se você pegar aqui, né? Se você pegar aqui o número x, de somar de 1 a 37, você tem exatamente os 703, ou seja, nós temos um número triangular, né, cujo lado do triângulo é justamente o 37. Então nós temos aqui mais um requisito sendo atendido. Somar todas as combinações dos valores da frase e converter em número binário. Escrever o binário ao contrário e converter em decimal. Converter em binário, inverter e converter, né, o decimal, e você vai obter a frase inicial. Então nós fizemos aquelas 127 combinações e agora vamos então colocar aqui, ó, o valor de cada uma. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara, Bereshit Elohim, Bereshit, e aí a gente vai somando, né? Somando todas as linhas até a última. A última dá a soma de todas as palavras, né? Todas as palavras vai dar 2.701. Se você somar todos esses números em vermelho, né, você vai ter o número 172864. 864, se você converter aqui na base para a base 2, né, achar todos esses coeficientes aqui, né, você vai achar esse número 172864. Quando você converte para binário, você vai ter esse numerão aqui escrito com 0 e 1. Né? Se você pegar agora e inverter, né, você vai ter esse número aqui, ó, o 0. Nós terminamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, depois 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ou seja, um número invertido, né? E aí vamos eliminar esses primeiros zeros, nós temos esse número binário. Se você converter agora esse binário para decimal, você vai ter 2.701. Então 2.701 escrito na base 10, escrito na base binária, você tem esse número aqui que vem justamente
daquela soma, né, daquelas combinações possíveis. Então, um negócio bastante complicado para uma frase atender, mas, né, mais um requisito sendo atendido. O número Z tem que ser um número hexagonal centralizado. O que é um número hexagonal? Então vamos pegar aqui o que é um número natural que varia de 1 a infinito, sempre de 1 em 1. Então aqui se for 1, vai ser 3 vezes 1, multiplicando 1 menos 1 dá 0, então aqui já morre, você vai ter só 1. Se for 2, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2 menos 1, que dá 1, então 6 mesmo, mais um 7. Se for 3, né, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, mais 1, 19, e assim você vai formando o seu número, o seu hexagonal centralizado. Então, para os 4 primeiros, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se você substituir aqui, você vai ter isso. E o número 7, né, o número Z, que é 7, vai ser exatamente, né, um número hexagonal centralizado, ou seja, um hexágono aqui com um ponto central. Então, requisito atendido. O número x tem que ser um número estelar hexagonal, ou seja, aqui a fórmula mudou um pouquinho. Antes era 3, agora 6. Então nós temos aqui, substituindo 1, 2, 3, 4, você vai ter os números estelares hexagonais. Então aqui nós temos que o número x é 37. 37 é justamente o número 3 aqui. Quando você coloca 3 aqui, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36, mais 1, 37. Né? Então nós temos aqui, e dentro nós temos aqui o hexágono, né? O hexágono aqui dentro, né? O hexágono de 3 dá 19, o hexágono de 2 dá 7, o hexágono de 4 dá 37. Então você tem um hexagonal dentro de um estrelar hexagonal. Então nós temos mais um atendido. O número y tem que ser um número hexagonal, ou seja, o número y é o 73, que é o inverso do 37. Né? Então nós temos aqui o 37, ele é ao mesmo tempo um estrelar hexagonal e ao mesmo tempo ele é, né, um número hexagonal centralizado, centrado. Então, mais um requisito atendido. Um triângulo tem um outro triângulo dentro dele. Né? Se você pegar lá cada lado do triângulo e juntar com o outro lado, você vai ter um triângulo. Um número triangular do valor total da frase deve ter os mesmos algarismos do triangular do seu centro. Então, o total da frase é 2.701 e o 703 é o triangular de 37. 703 você lembra que é a soma de Veet Haaretz, né? Um local onde, né, um Macon, onde o ser vivo acontece, o ser vivo pode existir. Então, nós temos aqui 2.701, esse 703 cabe certinho aqui dentro. Né? Então nós pegamos essas duas últimas palavras, né? Então você vê que o triângulo que fica bem no centro de um triângulo formado por 2.700 bolinhas possui exatamente 703 bolinhas, né? 703 sendo a soma de 296 com 407, ou seja, mais um requisito que foi atendido. Os números x, y e z devem ser números primos. Números primos são aqueles que são divisíveis por 1, né, e por ele mesmo. Então o 2, o 3, o 5, o 7 são os números primos, excetuando o 2. Todos os números primos são ímpares, né, porque o número par é divisível por 2. Então nós temos aí, né, que qualquer número que seja par ele é divisível por 2, então já não é mais primo, ele sempre é divisível pelo número 2. Então nós temos aqui o 7, o 37 e o 73 são números primos. Então, como é que o Eterno, né, escreveu uma frase com essas características? Uma letra a mais, uma letra a menos, bagunçaria tudo. Né? Então nós temos aqui uma letra, se o Aleph valesse 2, ou 3, ou 5, ou 10, né,
já bagunçaria tudo isso aqui. Então nós vemos aqui, né, que isso foi feito por uma sabedoria que transcende qualquer sabedoria que qualquer sábio que possa existir na face da Terra, né, não consegue repetir uma frase desse tipo. Nos números primos, né, a ordem dos números primos deve ter os mesmos algarismos do número x e y. Então, se você tem aqui a ordem, né, 1, 2, 3, 4, aqui nós temos os 26 primeiros números primos, nós temos que o 12º número primo é 37 e o 21º é 73. Então nós temos 37 e 73 são inversos, 21 e 12 também são inversos, né? São números invertidos. É uma coincidência fantástica, porque se fosse 31, né? 31, 3, vamos ver aqui qualquer outro que possa ser invertido aqui, acho que não temos. Aqui, ó, 17, né? 17, o 17 e o 71. Então aqui o 71 e o 17 aqui daria 0,2 e aqui não dá como inverter esse número, né? Dá sempre a mesma coisa. Então você vê, né? Você vê que foi escolhido, né? Foi escolhido de uma forma que não tenha possibilidade de haver qualquer coincidência. Os números de ordem dos números primos x e y devem, quando juntos, formar um múltiplo do número x. Então, o 12º é o primo 37. O 21º é o 73. Então, você tem aqui a inversão do 1 e o 3, né, e o 2 e o 7. Então, aqui você tem 12 e 21. Né? 12 mais 21 dá 33. 33 vezes 37 dá 12, 21, ou seja, nós temos aqui, né, nós voltamos a essa relação entre esses números, ou seja, novamente o requisito foi atendido. Formando o menor e o maior número com os algarismos do valor total da frase, somando-se esses dois números, deve-se obter os números x e y. Então nós temos que o número da gemátria da frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz é 2701, o menor é 0127 e o maior é 7210. Né? Então, o menor número que a gente pode formar é esse, o maior é esse. Se você somar os dois, você vai ter 7337, ou seja, um número y e um número x. Então, se fosse 2702, já não daria. Se fosse 2829, também não daria. Então, nós temos aí, né, mais um requisito sendo atendido. Colocando-se todos os valores de cada letra da frase no formato de um triângulo e desenhando uma estrela hexagonal dentro do triângulo, a soma das letras internas do triângulo deve ser múltiplo exato do número x. Então, como é que é isso? Né? O que eu quis dizer aqui? Eu vou pegar a frase com os seus valores e colocar a partir do 2, 200, 1, 310, e vou formar aqui um triângulo. Né? Então, formando aqui um triângulo, você vê que a base, né, a base sempre maior aqui, até chegar, né, aqui no 0,90, né, chegar aqui no último. Então, se eu pegar aqui com esses números aqui que eu tenho, são 28 números, né? São 28 letras, são 28 números, eu tenho uma estrela aqui dentro, né? Então, vamos pegar aqui o 10, o 2, 200, o 1, 5, 10, né? Vamos pegar esses números e vamos somar esses números, que vai dar 629, que dá exatamente 17 vezes 37, ou seja, o número x, isso aparece aqui. Agora vamos fazer o contrário, vamos começar daqui, do 90, do Tsadi, e vamos até Bereshit.
né? Nós temos a mesma coisa, a mesma configuração, só que aqui a gente mudou a ordem, né? Em vez de começar com 0,2, nós começamos com 0,90. Sempre lembrando que nós colocamos um zero na frente quando para colocar todos os números com três dígitos, né? Então 0, 0, 1 e 1 é a mesma coisa. Então nós temos aqui a mesma técnica, usamos o mesmo procedimento e aí nós vamos somar esses números, né, que vai dar 1239 e aqui nós obtivemos o número Z, né, o número Z que é 7. O valor das palavras nas posições ímpares devem gerar um múltiplo de um número hexagonal. Então, as palavras ímpares são Bereshit, Elohim, Hashamayim e Haaretz. E, somando-se esses valores, nós temos 1690, ou seja, 10 vezes 169, que é justamente, né, um número hexagonal, o oitavo número hexagonal. Então, 169. Requisito atendido. Os valores das palavras nas posições pares devem gerar um múltiplo de um número estrelar hexagonal. Bará et ve'et. Então, nós temos aqui 203, 401, 407, para 1011, que é justamente, né, o oitavo número estrelar hexagonal. Então, mais um requisito atendido. E o último, o número hexagonal das palavras nas posições ímpares deve ser o mesmo hexágono presente no centro do número estelar hexagonal das palavras pares. Então, nós temos aqui esse hexagonal, 169, que é o oitavo, e nós temos aqui o oitavo estrelar hexagonal, né, que é o 337, e aqui dentro, né, nós temos esse mesmo hexágono. Então, finalizando aqui o 37º requisito. Então, são 37 requisitos matemáticos. Claro que não tem utilidade matemática alguma, a gente só usou isso para validar a frase, né? Mas a frase que você formar aí tem que obedecer da mesma maneira, os mesmos requisitos, né? E uma quantidade não basta ser 1 ou 2 ou 3, nós precisamos ter mais e mais requisitos mostrando que essa frase foi escolhida, né? Não é uma frase qualquer, não é uma frase que não tem um significado mais amplo, né? Essa frase foi escolhida pelo Eterno dessa forma. A partir dessa frase, o Eterno cria, né, nos 6 dias, cria toda a vida no nosso planeta e no 7º dia ele descansa. Então nós temos aqui dentro dessa frase toda a estrutura da Torá, né? A Torá, né, se essa frase não fosse válida, se essa frase fosse uma frase comum, corriqueira, né, toda a Torá seria apenas um livro, um romance que você leria aí, né, e não teria teria algum aprendizado, certamente, mas você não teria um aprendizado que vai se aprofundando, né, porque a cada vez que você estuda a Torá, você aprofunda o seu aprendizado, justamente porque a quantidade de ensino trazido nesse texto, ela transcende a quantidade de palavras escritas na Torá. Então, nós temos aí, né, nós temos um material de estudo para o ser humano fantástico. O ser humano deve estudar a Torá, deve procurar entender, procurar os ensinamentos da Torá e não ficar alienado, não ficar achando que os ensinamentos vêm do próprio homem, né? O próprio homem que traz esses ensinamentos, o próprio homem que nos ensina. Nós temos todos os ensinamentos necessários escritos na Torá, e que nós devemos aprender, nós devemos entender, nós devemos praticar no nosso dia a dia. Então, nós temos que o Eterno definiu essa estrutura, né? O Eterno nos deu
essa frase que diz Mi Madat Be Sha'alo Ma'im Ve Shamayim Ba Zurit Hi Ken Vechol Ba Alish Ba Shalish Afar Haaretz Ve Shalá Ve Shakal Ba Feles Harim Ug Vaot Be Mozenaim. Quem mede com seu punho, Mi Madad Be Sha'alo. Quem mede com seu punho, Maim, as águas, Ve Shamayim, os céus, Ba Ziret, com a sua palma, né? Medir, fazer a medição com a palma da mão, ou seja, a gente mede aí 5 palmos, 10 palmos, 3 palmos, ele mediu os céus com a palma da sua mão. Verrol e todo, Ba Shalish, terço, Afá do pó, Haaretz, da terra, do pó da terra. Ve Shakal, Ba Feles, e pesou na balança o pó, né? E pesou na balança Harim, Haar, né? Haar, montanha, Harim, as montanhas. Uge, Vaot, e os montes e as colinas. Então, quem mediu as águas, quem mediu a terra, quem mediu os céus, né? Senão o Eterno. Só o Eterno tem condição de medir todo o universo, de conhecer todo o universo, como nos diz o profeta Isaías, né? Então, ele louva o Eterno porque ele reconhece que o Eterno é o único que pode mensurar todo o universo. Porque o tolo, né? O tolo, o que o tolo faz? Né? O que o tolo faz? Rachar o pecador que gová no auge, no topo, né? No máximo da sua afô, da sua ira, da sua ignorância, da sua intempestividade, ou seja, aquilo que se acha, né, que está acima de qualquer coisa, esse malvado. Baal e Derosh, não investiga, né? Então aquele que se acha o suprassumo, ele não busca o entendimento, ele não busca o conhecimento, ele não busca aprender o que o universo, né, o que o universo traz para ele. Ele apenas simplesmente diz: Ein Elohim, não há Elohim. Kol Mezi Motav, não há Elohim, é toda a sua astúcia, é todo o seu entendimento. Então tudo veio do nada, tudo existe por si só, nada foi criado pelo Eterno. Então ele não entende, né? Não entende Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Tudo, não existe Elohim, né? Tudo vem do nada, tudo aparece do nada, tudo é criado do nada, e não há um Elohim por trás de tudo. Isso é o que nos diz Davi Amélio, o rei Davi, no verso de Terrilim, capítulo 10, verso 4. Então, quero agradecer a você. Esse material, novamente repetindo, foi tirado de um excelente trabalho do Moacir Júnior, lá de Igarapé Grande, no Maranhão, que disponibiliza esse e muitos outros estudos no seu canal, na internet, né? Se você quiser aprender algumas coisinhas mais, você procura aí, que há milhares de slides ali explicando, né, muitos números dentro da escritura, de toda a escritura, né? Então, recomendo que você leia, né,
que você investigue aí, né? Que você investigue todos os ensinamentos trazidos na Torá. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã, né, no Kabbalah Shabbat, no estudo dessa semana. Hayé Sará, né, a morte, os dias de vida, e viveu Sara. Né? A gente, a Torá sempre diz: e viveu Sara, e viveu Abraão, e viveu por quê? Porque são os dias de vida que contam. Né? A gente não se preocupa com a morte, mas a nossa realização enquanto estamos vivos. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde.